Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz, no nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Vamos embora aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso caminhar. Aquele que nela andar não se desviará nem para a esquerda nem para a direita, irá sempre à frente, porque Deus nos guiará nesse mundo. Antes de começar a leitura, quero desejar um ótimo 2026 para vocês, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quem nunca leu a Bíblia, proponho que nesse 2026 compre uma Bíblia e comece a ler a Bíblia, que vocês vão ver como Deus muda a nossa vida, gente. Isso aqui é sabedoria. A Bíblia fala lá em Provérbios, no livro de Salomão, né? Quando Salomão, Deus foi para Salomão pedir, ele pediu o quê? Sabedoria, e Deus acrescentou muitas coisas. E Salomão foi o homem mais sábio, né, na Bíblia. Então, gente, um excelente 2026 para todos. Mas vamos ter temor a Deus e caráter para com Deus. Gente, vamos iniciar aqui a leitura no 11 de Hebreus. Vocês perdoam, tá? Essa latição dos cachorros. Tava uma paz aqui, gente, uma paz. Só foi eu pegar a Bíblia, arrumar as coisas aqui para começar a fazer a leitura da Bíblia, a bicharada disparou a latir. Então, gente, vamos, né? Vamos pra frente, que hoje é o último dia de 2025. Amanhã já é 1º de janeiro. Glória a Deus. O mundo pode estar capotando. Mas se nós estiver pautado na palavra de Deus, para nós já está tudo azul. Vamos tirar o óculos aqui, porque esse óculos aqui não está ajudando lá muita coisa. E nós vamos começar o 11. E o 11 começa assim. A natureza da fé. E exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é o galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receberam as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó, Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um de seus filhos, de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão.
Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado a Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo dito testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. 12. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aqueles que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles forem repreendidos. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho não há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois estão bastardos, e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça nos exercitados por ela. Exortação à santidade, vários preceitos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela
muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois herdar a benção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. E ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Perdão, pessoal. Porque não podiam suportar o que ele lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis aos que falam, porque senão escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nós desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E essa palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. 13. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e do maltratados, como sendo a vós mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contendendo-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçais os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aquele que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído.
Votos e saudações finais. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável. Por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com a qual, se vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os de Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Então, aqui termina o livro de Hebreus. Depois nós vamos para Epístola Universal do Apóstolo Tiago, né? Tiago, ele é pequeno. Pedro também é pequeno. Eu gostaria de terminar 2025, né, já com a palavra de Deus toda terminada no meu canal, mas não deu. Se não deu, tem 2026 e vamos entrar em 2026 ainda fazendo a leitura da Bíblia. E a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria. Mesmo depois que você lê ela totalmente, né, continue lendo, gente. Continue lendo, porque aqui, ó, a Bíblia tem uma parte que fala do capacete da justiça, a couraça da verdade, acho que é mais ou menos isso. E são os 12 espirituais. Esse aqui é o nosso capacete. Aquele que lê e guarda essas palavras que são nesse livro, seu nome não será tirado do livro da vida. Mas temos que ter temor a Deus e ter caráter para com Deus. É que nem eu sempre falo, gente, quando leres a Bíblia, né? Pra você ler a Bíblia, você tem que ter um lugar de paz. Não dá pra você ler no meio de gente falando, televisão ligada, com o celular na mão, não. Tem que ter paz, você tem que tirar uns minutos de paz, né? Nós temos que pegar a palavra de Deus e colocar com prioridade em nossa vida. Não deixar ela por último. Porque, gente, eu conheço pessoas que nunca leu a Bíblia, que tá na igreja há muito tempo e nunca leu a Bíblia, porque fica naquela falácia de que a Bíblia é difícil e que a Bíblia tem que ser interpretada. Não, gente. Aquele que quer conhecer a Deus de verdade não vai ficar com essas histórias e com essas mentiras na sua mente. Porque isso é invenção do diabo. Tá? Quem sabe ler, né? Tem o dever como cristão de ler a Bíblia. Porque para mim falar que você é cristão e nunca tirou tempo para com Deus, pra você ter contato com Deus, como você quer morar no céu? Se a Bíblia fala que lá no céu será glória, glória, glória e aleluias. Como a gente quer morar no céu se a gente não tem tempo para conhecer o nosso Criador? Conhecer as palavras que por ele foi inspirada aos apóstolos e escrita aqui. Como? Como a gente quer morar no céu? É difícil, né? Então, eu sempre falo para você, a Bíblia, ela nos constrange, ela nos faz chorar, né? Ela, às vezes, nos entristece, porque ela bate de frente com tudo aquilo que a gente faz de errado. Com tudo aquilo que Deus não aprova. E muitas vezes a gente faz achando que nada a ver, né? Tem pessoas que falam, nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. É de nada a ver que muitos estão indo pro inferno, o seu nada a ver. Porque nós temos que ser santo, 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 na presença de Deus. E Deus nos purifica a cada dia. Temos algumas coisas? Temos. Pecamos todos os momentos. Porque o ser humano peca por palavras, por pensamentos. Às vezes você nem fala, mas o que você pensa já está pecando porque Deus faz nossos pensamentos. Né? Então, gente, ótimo 2026. Entrar em 2026 pautado na palavra de Deus. Que é aquele que lê esse livro aqui, ó, se apaixonar, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo leitura da Bíblia, que será no ano de 2026. Eita glória! Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus.